E como vocês viram aí, os números da Covid-19 aumentaram em Goiás com relação à semana passada. Mas será que esse aumento é real? É o que vamos saber agora na reportagem do Wesley Almeida. Tá certo, ninguém aguenta mais o isolamento, usar máscara e lidar com as mudanças de rotina impostas pela Covid-19. Mas querendo ou não, essas medidas ainda são necessárias. Até porque a preocupação agora é com uma segunda onda de contaminação. Já é realidade em outros países. Em alguns estados brasileiros, a gente já observa um novo crescimento de casos e isso pode acontecer aqui, né? Não podemos descartar de forma alguma. E isso pode acontecer no estado de Goiás. A gente não sabe precisar quando isso vai acontecer, mas existe sim uma grande chance. E na frieza dos números, já é possível observar um crescimento no número de pessoas contaminadas pelo vírus nos últimos dias. Mas, de acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde, de momento, esse crescimento ainda não pode ser confirmado na prática. Olha, hoje, quando a gente avalia o nosso painel que nós utilizamos para acompanhar a evolução da doença no estado de Goiás, nós ainda não observamos esse crescimento. Por que às vezes tem essa diferença, né, em algumas divulgações? Porque às vezes eles estão usando para registro diário a data em que o caso ele foi inserido no sistema de informação e não a data que ele ocorreu. E como o sistema de informação nacional ele teve algumas instabilidades, então nessas 2 últimas semanas não dá para afirmar se é crescimento ou queda. Então a gente precisa finalizar essa semana, coloque todos os municípios digitarem os seus casos que ficaram atrasados e aí sim a gente ter uma noção da situação real. E a situação real só deverá ser conhecida na semana que vem. E uma das formas de fazer isso é através do índice R, que mede o grau de contaminação. Quando esse índice está em 1, significa que um doente pode transmitir a doença para mais uma pessoa. Quando ele sobe, vai para 1,2, por exemplo, significa que um doente pode transmitir a doença para mais de uma pessoa, o que aumenta a contaminação no geral. Na última medição, o estado de Goiás apresentou o índice R de 0,72, mas nada garante que o cenário será o mesmo na semana que vem. E muito disso é pelo desleixo de muita gente que já abriu mão do uso da máscara, que é obrigatório, e também já não se importa em ficar no meio de uma multidão de pessoas. Em alguns países da Europa, o que a gente viu aqui, quando o número de casos caiu, porque eles conseguiram, né, uma redução também significativa, as pessoas acharam que a pandemia tinha acabado, não usava máscara, voltaram a se aglomerar. A gente tem visto isso aqui, mesmo sem ter, né, reduzido tão drasticamente os casos. A gente vê pessoas, como você falou, sem máscara, em festas com milhares de pessoas. O que as pessoas precisam entender? A pandemia não acabou. E se a gente tiver essa atitude e banalizar as medidas de prevenção, nós podemos ter, sim, uma situação, às vezes, até pior do que nós tivemos no início lá de junho, julho e agosto, que foi quando a gente teve o pico de casos.